É isso aí então, pessoal. Voltando com o nosso estudo sobre os sinais do fim dos tempos e da volta do Messias. E esse vídeo aqui é um vídeo bem marcante porque vai ser o último vídeo, vamos dizer assim, tecnicamente falando, da série, tá? Nós vamos então entender hoje sobre Lucas 12, verso 35 ao versículo 48, onde vai ser contado aí sobre o servo vigilante, tá? É muito importante essa passagem. E a gente vai findar, então, hoje especificamente, o estudo por quê. O próximo estudo eu vou fazer uma nova playlist, e essa nova playlist vai ser sobre, então, o livro do Apocalipse inteiro, tá? Profecias apocalípticas e visão final, ou seja, o sétimo ponto aqui desse nosso estudo. Eu vou fazer uma nova playlist então sobre isso, que é sobre o livro do Apocalipse. Nós vamos no próximo vídeo então explicar todo o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vai ser extremamente edificante. Você de fato então vai entender todo o livro do Apocalipse, tá? Apocalipse explicado, versículo por versículo. Vai ser a próxima playlist. Então hoje vamos entender isso aqui. Eu só não sei, pessoal, se, sinceramente, eu continuo fazendo vídeo aqui para o canal. Porque é triste, mas o YouTube ele não recomenda esse canal. Tá? Esse canal já passou por diversos baques, diversos ataques, muita gente querendo derrubar. E a gente tem aqui 500 mil inscritos e os vídeos que eu posto aqui alcançam 3 mil views. Então, assim, eu entendo que é por causa que também é por causa da Bíblia, porque as pessoas não querem entender nada de Bíblia. Né? As pessoas preferem ouvir falsas doutrinas, falsos mestres e profetadas. Então, quando aparece alguém aqui explicando as Escrituras, ninguém tem interesse. É só você ver aqui os últimos vídeos do canal. Essa playlist aqui completa sobre os sinais do fim dos tempos, uma coisa extremamente importante que a gente explicou durante todos esses dias aí, ó. E as pessoas basicamente não dão importância, essa é a realidade, tá? Todas essas passagens explicadas, tudo certinho, várias características aí do anticristo e outras coisas e muito mais. E as pessoas não estão nem aí, cara. Então, é triste. Então eu não sei até, cara, se eu vou publicar em outro canal. Ainda não sei. Sério mesmo, cara. Mas, vamos lá. Então, hoje a gente vai entender sobre Lucas 12. Abra sua Bíblia aí, ou marque aí na sua Bíblia, Lucas 12. Também tem uma coisa importante. Versículo 35 em diante, aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui o Messias está dizendo: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Em outras palavras, estejam vigilantes, preparados, com o fogo do Evangelho dentro de vocês, a chama do Evangelho dentro de vocês, com o Espírito dentro de vocês, mantenham-se firmes, né, preparados. Né? Aqui ele dá uma referência em Efésios 6,14, ó. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Né? É muito importante que a igreja, o crente regenerado, o salvo, ele se mantenha sempre no caminho, né, seguindo os mandamentos do Messias. Do contrário, vai haver vacilos, erros, e é bem ruim isso. Né? 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Ou seja, aqui, antigamente, pessoal, era muito comum as pessoas terem serviçais, servos e escravos e tal, né? Logicamente que não se trata de uma escravidão à base de tortura. Aqui eram empregados, eram serventes, né? Então, naquela época, Por isso que trata aqui. Chega um homem que é o dono da casa,
ele volta das festas de casamento, os seus servos vão lá e vão até abrir a porta para ele chegar na própria casa. Ou seja, são servos, né? Servos bons, servos fiéis. E ele está dizendo para a igreja ser semelhante a isso, tá? Como assim? Ó, aqui, pessoal, vai falar da volta do Messias. Esse contexto é volta do Messias. O bom servo, ele está preparado para esse dia. O servo mau, o que não vai ser salvo, o que não vai ser arrebatado, o que vai ser condenado, ele não está preparado para esse dia e não tem nada a ver com o evangelho. Ele não está nem aí. Como assim abrir a porta para o homem voltar? Ó, pessoal, ao voltar ele das festas de casamento, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Ou seja, quando o Messias voltar, é como se o Messias estivesse dizendo assim, olha, eu estou voltando. Os servos bons, os servos fiéis, as pessoas que almejam a minha volta, vão estar preparadas ao ponto de, quando eu estiver próximo de voltar, se isso fosse possível, elas até abririam a porta para eu voltar. Óbvio que não tem esse negócio de porta literal. Isso aqui é só uma ilustração que o Messias está dando aqui. Mas significa, o Messias está querendo ensinar que o servo bom e fiel, quando o Messias voltar, ele vai dar graças. Ele vai agradecer, ele vai receber muito bem o Messias. É isso que significa. Vamos continuar aqui, o verso 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Olha só. Meu irmão. Está falando da volta do Messias. Bem-aventurados, felizes, alegres. Serão abençoadíssimos os servos desse Senhor, quando esse Senhor vier, quando o Messias voltar. Esses servos estarem vigilantes. O Senhor vai os encontrar vigilantes. E o que é ser vigilante, pessoal? Ser vigilante é você se autopoliciar, é você continuar obedecendo o Evangelho, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das tentações, apesar dos males, apesar de tudo. É você estar ainda no Evangelho, é você continuar negando-se a si mesmo e servindo o Messias. Não é à toa que a Bíblia fala servos, não é à toa. Quando a Escritura fala aqui, ó, servos, tá? Deixa eu ver que palavrinha está aqui. Ó. Aqui está douli. Aqui, no grego, pessoal, existem algumas coisas que as pessoas muitas não entendem. Por exemplo, quando você vai ler a escrita, né, o escrito mesmo está douloi, né? Douloi ou douloi, mas não é assim que se pronuncia. Ninguém pronuncia essa palavra douloi, tá? Esse aqui é douli. Você não fala esse ômicron que está aqui, e aqui, como tem um ômicron e um y, você fala du, tá? Douli. Você não vai falar o douloi, não existe isso, não é loi no final, tá, pessoal? A pronúncia mesmo do grego é douli, tá? Então, essa palavra aqui, pessoal, ela significa servo ou escravo em grego, tá? Por isso que até aqui, ó, servos, tá? Não é à toa. O servo, o escravo, ele obedece o seu senhor. Um escravo que não obedece o seu senhor, em muitas épocas aí, ele era açoitado, ele era punido, ele era até, enfim, extirpado, né? Ele não era um escravo bom, né? Então, assim, naquela época, realmente, coisas bem mais complicadas. Mas significa que o servo obedece o seu senhor. Qual é a marca de um servo? Ele obedece o seu senhor. Por isso que a Bíblia fala servos. A pergunta aqui é, você é servo do Messias? Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Você é um servo do Messias? Você obedece o Messias? Ou você é servo do pecado, do dinheiro, de coisas desse mundo, do próprio mundo, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida e muitas outras coisas? Você é servo do quê? Você obedece o quê? Então, existe uma grande diferença, pessoal.
Então, a marca do verdadeiro servo é que ele está vigilante. Bem-aventurados esses servos que, quando o Messias voltar, esses servos estarão vigilantes. Estarão como? Estarão obedecendo o Messias até o fim. Estarão obedecendo, praticando os mandamentos da Bíblia até o fim. Tá? Bem-aventurados esses. Olha o que o Messias vai fazer por eles. Em verdade vos afirmo que ele, ou seja, que esse Senhor, que o Messias, há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Olha isso. Por que está dizendo isso aqui? Como assim que o Messias, o Senhor, vai servir aqueles servos? Por causa do galardão. É o momento do galardão. Olha a honra, meu irmão. Não tem nada que seja capaz de pagar isso. É impossível. Vocês não estão entendendo o tamanho da glória que vai ser na volta do Messias. Quando ele vier, meu irmão, vai acontecer automaticamente as recompensas, os galardões aos servos. E quem vai dar é justamente o Messias aos servos. Por isso que aqui está falando que, nesse momento, o Senhor vai servir. Impressionante. Esses servos serão recompensados. Meu irmão, com coisas que o olho humano jamais viu, o coração jamais sentiu. Você não faz ideia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, verso 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Meu irmão, essa palavra bem-aventurados, as pessoas não fazem ideia do que significa. Meu irmão, significa aqui a herança eterna, corpos glorificados, corpos imortais os servos receberão, a igreja receberá. E diversos galardões pelas obras, pelo comportamento. Você se comportou bem nessa terra, segundo o Evangelho? Parabéns, você será bem-aventurado, você receberá galardão. Você se comportou mal nessa terra? Muitos servos tiveram uma vida extremamente cheia de más obras em alguns momentos. Mas também tiveram boas obras. A salvação não é por obras, é pela graça mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Entretanto, as obras evidenciam a salvação ou não. Agora veja, por exemplo, Davi, meu irmão. Davi é um exemplo que eu gosto muito de tratar, porque vai tratar exatamente que é o maior adorador da Bíblia, só que ele também cometeu um erro gravíssimo, um pecado gravíssimo. Mesmo sendo um salvo regenerado e escolhido pelo Pai, o maior adorador da Bíblia, escreveu grande parte da Bíblia, da Taná, o Inário de Israel, Salmos. Então é muito importante. Foi profeta, rei, ungido, escolhido, salvo, regenerado. Davi, cara. Mesmo assim, ele cometeu um erro gravíssimo, que eu creio que ele perdeu o galardão ali, para a eternidade. Ele cobiçou Batseba, que não era a esposa dele, perguntou de quem ela era esposa, se tinha marido. Tinha, foi respondido que ela era de Urias, ele mandou matar Urias numa guerra, enviou ele para a frente da batalha para morrer, para ficar com Batseba. Ele adulterou com Batseba. Davi já era casado. E fez com uma mulher também casada. Isso foi um erro terrível, tão terrível que o Criador emitiu um juízo sobre a descendência de Davi que dura até hoje. A espada jamais sairá da tua descendência. E até hoje não saiu. Tá? A descendência de Davi continua aí até hoje. E por isso que as guerras nunca param. Nunca mais houve paz desde então.
né? Especificamente na descendência de Davi. A espada, a guerra se alojou devido a esse pecado. Então, eu creio que, você tem que entender, ou seja, Davi era servo? Era servo. Davi foi salvo? Sim. O detalhe ele perdeu o grande galardão aí, devido a isso. Para a eternidade, creio eu. Tá? Porque toda a ação, ela gera consequências no mundo espiritual, tanto para essa vida quanto para a eternidade. Outro exemplo, o ladrão assassino da cruz que foi crucificado ao lado do Messias. Um se arrependeu, o outro não. Só que ele se arrependeu no final da sua vida, no momento da crucificação, minutos antes de morrer. Só que ele teve uma vida inteira de más obras. Ele perdeu muito galardão. Ele deixou de ganhar muito galardão. Ele não acumulou tesouros no céu. Vamos dizer assim, muitos. Por quê? Porque ele se arrependeu no final da vida. Ele foi salvo. Ele vai herdar a eternidade. Vai. Mas, veja, quais obras ele fez aqui nessa terra visando o reino? Não fez nenhuma. Ele viveu a vida inteira roubando e assassinando. Então veja, você entende que, por isso que fala aqui, desses servos, bem-aventurados aqueles servos. Quando fala aqueles, está especificando que vai ter servos que vão ter feito coisas aqui na terra em prol do reino magníficas e vão acumular tesouro no céu. E vai ter servo que não, cara. Mesmo assim, eles são servos. Só que existe uma diferença. Tá? Por incrível que pareça, tá? Você já vai ver aqui mais abaixo. Vamos ver, então. Vamos continuar aqui, então. Você entendeu isso aqui? Então, quer ele venha na segunda vigília, ou seja, se ele atrase um pouco mais, mesmo assim, bem-aventurados são eles, se assim os achar. Tá? Eles serão recompensados. Tá? Quando lá em Mateus 5 fala dos bem-aventurados, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão, enfim, saciados e tudo mais, herdarão o reino e tal. Aqueles bem-aventurados ali é justamente o galardão que vão receber na eternidade. Vamos lá para o verso 39. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Esse versículo, eu já expliquei ele sobre o contexto do arrebatamento da igreja, né? Tá aí na playlist, Firmeza da Verdade, sobre o arrebatamento. Veja só, o Messias está querendo ensinar que se um pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele não vai dormir. Você sabe que vai vir um ladrão. E que hora que ele vai vir? Você vai dormir? Não. Você vai ficar de vigia. Quando esse ladrão invadir a sua casa, você vai dar um jeito nele. Está aqui, ó. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Vigiar. Ele não vai dormir. Ele não vai tosquenejar. Ele vai ficar acordado. É o alerta para a igreja. Estejam acordados, estejam vigilantes. O Messias está próximo. E se ele encontrar você em apostasia, cuidado. Existem vários níveis aí, tá? De apostasia. Isso é muito grave. Verso 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, fiquem despertos de verdade. Mantenham-se vigilantes. Mantenham-se acordados. Ficai também vós apercebidos, assim como um pai de família fica vigilante, acordado, esperando o ladrão chegar. Veja, o Messias aqui não está se comparando às más ações de um ladrão. Ele está se comparando, fazendo uma alusão à situação
que um ladrão, ele chega quando ninguém está cuidando. Ninguém está esperando um ladrão, cara. Ele vai chegar na calada da noite. Ele fala, olha só, da mesma forma, fiquem também vós apercebidos, porque na hora em que não cuidais, quando vocês não estiverem percebendo, o Messias vai voltar. Vocês entenderam isso? E esse versículo não está dizendo que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação de jeito nenhum. Pelo contrário. Agora, meu irmão, todos os pré-tribulacionistas estão equivocadamente esperando o Messias voltar a qualquer momento. Isso não vai acontecer. Primeiro, muitas coisas têm que acontecer. O anticristo tem que aparecer, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Todos os selos e trombetas e taças do Apocalipse têm que acontecer, não aconteceram ainda. Então, várias coisas têm que acontecer. Esse é o problema, é o mal do pré-tribulacionismo, cara. Tá? Não existe arrebatamento anterior à tribulação. Esqueça essa pataquada. Eu já refutei isso aí nos meus vídeos. Está aqui no canal Firmeza da Verdade. É só você procurar a playlist sobre o arrebatamento da igreja. Quando fala que a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá, é porque isso aqui remete a um tempo final da tribulação, aonde as pessoas estarão, muito provavelmente, muitos sem energia elétrica, sem saber que horas são, principalmente a igreja, meu irmão, que vai estar sendo duramente perseguida, amando do anticristo. Muitos estarão aí fugindo de cidades. E então é por isso que a hora em que não cuidais, o Messias vai voltar, quando vocês não estiverem esperando, ou seja, num momento muito complicado. As pessoas desorientadas, sem saber nada mais de tempo, e vai ser bem complicada a situação. É por isso que ele disse isso. Tá? Então vamos lá, versículo 41. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? 42. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Está aí o significado de o Senhor servir os servos, vai confiar todos os bens aos servos. Galardão pelas obras, recompensa eterna, corpo imortal, corpo glorificado, conforme diz 1 Coríntios 15, 51 e 58. Agora continua no verso 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e embriagar-se, começar o quê? A desleixar. Você está desleixado. Você está mais preguiçoso ao Evangelho. Você não está mais com aquele direcionamento inicial. O primeiro amor se esfriou. Cuidado, você pode estar vivendo de forma egoísta. Você não está mais nem aí para as coisas do reino. Você não está mais nem aí para a santificação. Você não está mais nem aí para viver como você vivia no início. Cuidado, olha só. Está dando aqui um alerta para você. Se aquele servo disser consigo mesmo, olha, o Messias vai demorar para vir. Então, como ele vai demorar? Eu vou viver aqui para mim mesmo, vou começar a fazer coisa errada, eu vou aqui me embriagar. Ou seja, aqui está falando de vícios, tá? Vícios. A pessoa começa a se entregar a vícios, porque sabe que o Messias vai demorar. Tem mais isso ainda, cara. Só que tem um problema. Olha só. Consequência, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Logo, aquele servo já não era servo de verdade, era um bode. Aí que está, meu irmão, o joio e o trigo, bode e ovelha, era um bode. Vai, na verdade, ser castigado junto com os infiéis. E então, verso 47, aqui está uma das provas do julgamento final.
que é pelas obras e comportamento. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Vai haver punição segundo as obras. Muitos vão ser punidos com muitos açoites, ou seja, açoites é uma expressão que ele vai receber castigo proporcional às suas obras aqui na terra, no dia do julgamento. E verso 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Veja aqui que há uma consideração em um julgamento justo segundo as obras. Tá? Quanto mais se sabe das coisas e menos se faz pelo reino, pior. Quanto menos se sabe das coisas e mesmo assim faz coisas reprováveis, menos pior. É ruim, mas também é menos pior. Ó, levará poucos açoites. Mas mesmo assim será punido. Para você ver. Agora, a continuação do versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqui já está falando dos bons servos, que nós vimos nos vídeos passados, que eles entregam a parábola dos talentos, é confiado 5 talentos a um, ele devolve os 5 e mais 5, ou seja, ele multiplicou. Por isso que a quem é dado, mais é cobrado. Tá? Por que vocês acham que eu faço aqui diversos estudos bíblicos? Essa é a missão, meu irmão. Essa é a missão. Eu já tinha feito um estudo bíblico sobre o Apocalipse inteiro e vou refazê-lo agora. Versículo por versículo. Essa é a missão. Atingir mais pessoas com a verdade, com essa doutrina. Então, aí... Aqui, acho que até o 48 que encerra, mas olha só que coisa interessante depois, né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Olha só, meu irmão. O que o Messias está falando, isso aqui até rende um conteúdo para um outro vídeo, mas olha só o que o Messias realmente veio para lançar fogo sobre a terra, meu irmão. E bem quisera que já tivesse a arder. Aí ele vai falar que tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, era a morte dele, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Olha só, cara, isso aqui é impressionante. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, vou-lo afirmo antes de divisão. Tá entendendo? Você que acha que o Messias é só aquela coisinha, paz e amor, meu irmão, você não tá entendendo. E esses versículos aqui, o que faz? Você rasga e joga no mato? O que você faz? Então assim, gente, esse é tema para um outro vídeo. Mas, basicamente, o estudo era esse. A gente viu aqui, então, tudo isso. E agora, a próxima playlist vai ser a explicação inteira do livro do Apocalipse. Olha, eu peço a máxima atenção de todos para essa nova playlist, e eu só não sei ainda se eu continuo fazendo aqui nesse canal, porque sério, cara, é lamentável, é triste que pessoas não estão nem aí. Então ainda não sei se eu vou criar um canal do zero para falar sobre Bíblia ou usar um outro canal que eu já tenho aí no YouTube também para falar só sobre Bíblia. Ou pelo menos só sobre o livro do Apocalipse, né? Enfim, porque é lamentável a gente ter aqui 500 mil inscritos, como eu falei no início, e, infelizmente, cara, as pessoas não dão valor às explicações bíblicas. Elas dão mais valor aí a conteúdo inútil. Complicado, né? Bom, basicamente é isso, então, pessoal. Se você gostou dessa playlist, desse vídeo, deixa o joinha, deixa o like, compartilhe. O link para essa playlist completa vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo. Se você quiser enviar para várias pessoas, pode fazer isso. O link está aí bonitinho aqui embaixo. Só você enviar, a pessoa já vai ter acesso a todos esses 30 vídeos dessa playlist aqui sobre os sinais do fim dos tempos e também sinais da volta do Messias.
Muito importante que você também deixe o joinha, deixe o like para ajudar no engajamento, totalmente de graça. E se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, todas as coisas para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Bom, basicamente era isso. Me siga nas redes, Instagram e Telegram, Rômulo Manasquim. Espero ter ajudado e contribuído aí a você, que você tenha sido edificado. E tem mais playlists aí no canal que você pode maratonar. É só você entrar aqui no canal Firmes na Verdade e pesquisar em playlists. Vai ter todas as playlists que eu já fiz aqui, muito conteúdo mesmo que vai te ajudar. Beleza? Sobre vários assuntos, várias coisas. Tá bom? É isso então, pessoal. Obrigado até então. E vamos ver então. Fique ligado aqui no canal e no meu Telegram, onde estarei anunciando também no meu Instagram, onde é que eu vou postar a playlist do Apocalipse inteiro, que vai ser um monte de vídeo, hein? É muito longo isso aqui, vocês não fazem ideia. Tá? É muito conteúdo mesmo, cara. Tá bom, pessoal? E é um assunto muito importante. Apocalipse. Muito importante. Até a próxima. Que Deus abençoe.